O sonho da casa própria ganha um novo impulso no país. O governo federal abriu um novo ciclo de contratações do programa Minha Casa Minha Vida, que prevê 110 mil novas unidades habitacionais urbanas até 2026. A meta é beneficiar principalmente famílias de baixa renda, com prioridade para terrenos bem localizados, próximos a serviços públicos que são essenciais. Quem vai trazer os detalhes dessa nova etapa, as novidades do modelo de contratação e os critérios para os municípios e construtoras é o secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo, que já está ao vivo para conversar com a gente. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade aqui. Vamos falar de habitação, que é um assunto tão importante para o povo do Ceará. Secretário, o que é o diferencial dessa nova etapa em relação às anteriores? Olha, principalmente a desburocratização do processo. Então, o que nós fizemos aqui foi redesenhar esse fluxo para que a gente possa ter um processo mais rápido de apresentação de propostas, de análise e, por consequência, da contratação. O que a gente quer é fazer com que com que os projetos habitacionais sejam contratados com mais velocidade. Então, redesenhamos as nossas portarias, as nossas regras, para que isso pudesse acontecer. E aí, com isso, a gente espera ter, claro, casas sendo entregues com mais velocidade, né? Somando a isso tudo aquilo que já está investido e que já está em andamento pelo país como um todo. Mas eu destacaria principalmente a desburocratização e, claro, a possibilidade de as próprias construtoras apresentarem a proposta dos projetos, elas já têm os seus terrenos e podem apresentar diretamente à Caixa, ou das prefeituras também, a partir de um terreno público e de um chamamento credenciando construtoras, também poderem apresentar a proposta. O que a gente quer é mais rapidez na contratação e mais agilidade. Secretário, como será a divisão entre o cadastro geral e esse cadastro específico? Explica aqui para o nosso ouvinte. Ah, tá. Dentro das 110 mil unidades que nós vamos selecionar, né, agora com esse novo edital, isso se somam a outras quase 200 mil que já foram selecionadas anteriormente. O que tem nessas 110 mil? Você tem quatro categorias. Uma delas é o cadastro habitacional geral, que vai contemplar 100 mil unidades, ou seja, as obras serão os contratos ocorrerão, os projetos vão dar andamento, as obras vão acontecer. Lá na frente, as famílias que estarão cadastradas junto às prefeituras serão selecionadas ali a partir de um ranqueamento. Outras 10 mil unidades são destinadas para três hipóteses específicas. Uma é a possibilidade de, se acontecer uma calamidade ou alguma emergência que seja reconhecida pela Defesa Civil Nacional, o município poder apresentar uma proposta para compensar aquele atingimento ali, aquela ocorrência. A outra possibilidade é, no caso de você ter alguma obra pública federal acontecendo, que precise deslocar populações, então você também a prefeitura também poderá apresentar uma proposta. E uma terceira hipótese é para algumas frustrações de contratação de contratos muito antigos, que nós estamos dando oportunidade, são situações muito específicas que nós estamos dando oportunidade das prefeituras representarem. Então, com isso, esse nosso edital ele tenta atender e atingir aí positivamente diversas situações, né? O déficit habitacional normal e também essas situações de calamidades ou de obras públicas que geram impacto e uma necessidade de deslocamento. 10 horas e 10 minutos, a gente está conversando com o secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo, trazendo aqui as informações desse novo ciclo de contratações do Minha Casa Minha Vida. E, secretário, outro ponto também é a prioridade, né, para esses terrenos estarem próximos aí de serviços públicos. Como é o impacto dessa mudança também? O que é que ele traz para a qualidade de vida dessas famílias? E, principalmente, falando no planejamento urbano também das cidades. Isso é fundamental e essa foi uma das grandes novidades do novo Minha Casa Minha Vida. Vale lembrar que o programa tinha sido extinto em 2020 e foi recriado agora com o governo Lula, com o presidente Lula e o ministro Jader. E uma das grandes novidades foi essa. A gente hoje exige que os terrenos que sejam apresentados, eles precisam obrigatoriamente estar próximos de serviços públicos, de saúde, de educação, com pavimentação próxima, com uma infraestrutura urbana básica próxima também, e isso vai fazer com que a qualidade de vida dessas famílias seja muito melhor, né, depois que elas se mudarem para essas novas casas. Nós colocamos também a obrigatoriedade de bibliotecas, de varandas, quando é o caso de apartamentos, enfim, de espaços de convivência. O Minha Casa Minha Vida melhorou do ponto de vista qualitativo. Hoje os empreendimentos obrigatoriamente também são menores e tudo isso faz com que a qualidade final seja muito mais interessante. E aí, como você falou de planejamento urbano,
a grande sacada é essa, porque no momento em que a gente exige uma existência prévia dessa estrutura, uma existência prévia desses serviços, a gente também está induzindo as prefeituras a se organizarem para poder ter o Minha Casa Minha Vida, né? E aí, o que é se organizar? É justamente planejar a cidade, planejar os serviços, e com isso vem a casa depois. Não mais antes, e sim depois de você já ter esses serviços colocados. E a gente está vendo na prática o quão importante isso vai ser para os novos empreendimentos que já estão começando a ficar prontos, né? As primeiras contratações feitas em 2024, algumas delas já estão praticamente prontas e a gente vai começar a ter uma leva muito grande de entregas a partir de agora. Secretário, a gente agradece demais seus esclarecimentos aqui no Conexão Verdinha, tá? Muito bom dia. Bom dia, eu queria só deixar aqui um dado final sobre o Sim. Ceará, né? Acho que é importante dizer que nesse novo edital que nós abrimos, o Estado do Ceará tem uma oportunidade de apresentar, tem uma cota de 5.097 unidades, que podem ser apresentadas por qualquer município acima de 50 mil habitantes no estado, então são 5.000 unidades, e nós abrimos também um edital para municípios abaixo de 50 mil habitantes, e aí a cota do estado é de 1.034 unidades. Então a gente está falando de mais de 6.100 unidades novas que serão investidas no estado do Ceará em breve. E isso, pessoal, se soma, vale aqui também destacar, se soma um investimento recorde histórico para o estado do Ceará em habitação, um investimento federal de mais de 8 bilhões de reais. Tá? Desses 8 bilhões de reais, 6 bilhões e meio foram para o financiamento do Minha Casa Minha Vida pelo FGTS. Nós financiamos 44, quase 45 mil unidades habitacionais de 2023 até 2025. Tá? É um volume muito expressivo, 6 bilhões e meio de reais, e mais 1 bilhão e meio para cerca de 13 mil unidades que serão também construídas com recurso da União a fundo perdido. Somando tudo isso, dá 8 bilhões de reais e 57 mil unidades habitacionais que já estão garantidas, financiadas, providas para o estado do Ceará. E aí eu destaco, fechando aqui a nossa participação, que esse é um investimento recorde na história do estado do Ceará, do ponto de vista do governo federal. A gente ouviu, então, o secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo. Muito obrigada. Um abraço. Obrigado, pessoal. Em breve voltamos aqui para mais novidades, mais informações. Grande abraço.